Olá, eu sou Poliana Wink, professora e coordenadora de redação da Rede Cromos, e hoje eu estou aqui para a gente comentar um pouquinho sobre o tema da redação desse ano. O tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um tema do cotidiano de muitos dos participantes do Enem, entretanto, devido ao excesso de palavras-chave, pode ser que o candidato ele tenha uma certa dificuldade até conseguir interpretar e compreender de fato o que esse tema quer, né? Então é interessante a gente pensar nas possibilidades de abordagem, né, dessa manipulação. E aí lembrar que é uma manipulação a partir dos dados que nós usuários disponibilizamos na internet. Disponibilizamos e a partir disso as empresas tendo acesso, elas, a partir de algoritmos, elas vão criando possibilidades de acesso para a gente também. Elas limitam e direcionam aquele conteúdo que a gente vai ter acesso na internet. Bom, então pessoal, das possibilidades que a gente poderia abordar, por exemplo, manipulação da questão do consumo, questão da compra e tal, a parte de buscas que a gente faz na internet. E aí essas informações elas são transformadas ali, né, num conjunto de dados que depois vem outras sugestões para consumo. A gente como usuário da internet, então a todo momento a gente é influenciado por meio dessas propagandas, né? Outra possibilidade é a questão da própria manipulação do comportamento em si, por meio de informações, direcionamento de vídeos, de músicas, de textos, de reportagens. Pode ser que nós, como os usuários da internet, nós tenhamos nosso comportamento influenciado, então a gente comece a agir de tal forma, a falar de tal modo a partir do que se tem na internet. E por fim, outra abordagem interessante é a própria manipulação ideológica. A gente teve exemplo em duas recentes eleições brasileiras, eleições estadunidenses, que o acesso à informação, a propagação de informação, seja pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook, de certo modo influenciou e fez com que a população discutisse e pensasse a partir disso voto. E também não só a questão do voto, mas posicionamento político, ideologia e tal. Então é uma abordagem interessante. Porém, gente, pelo excesso de palavras-chave, a gente tinha alguns riscos, né? A própria abordagem da palavra manipulação, como se nós fôssemos vítimas que não tivéssemos controle disso. E aí a redação fosse por um caminho mais subjetivo ou exagerado, que a gente deveria evitar, porque não é característica da dissertação argumentativa. Outra coisa interessante que a gente poderia abordar, e com cuidado, e que a gente deveria inclusive tomar muito cuidado, é a questão das fake news. Elas poderiam ser usadas como exemplo, mas não era o ponto central, tá? Então, se você abordar fake news, você deveria arrumar um gancho, uma forma de voltar ao tema original, sem ficar preso apenas em notícias falsas propagadas pela internet. Outra questão, a questão do controle de dados. Muita gente poderia confundir e achar que são os dados que a gente vai lá na empresa de telefonia e contrata um pacote de dados e de repente você usou esses dados e aí esses dados são controlados. Não é esse modelo de controle de dados. É o controle de dados e informações que você disponibiliza na internet e como eles são usados depois para te influenciar, para te manipular. Tem nada a ver com pacote de dados, tá, gente? E em relação às propostas de intervenção, o que a gente poderia fazer? Bom, em relação às propostas, a gente poderia pensar em educação voltada para o uso da internet e para como disponibilizar esses dados por meio da escola, por meio das próprias mídias digitais. Outra coisa que a gente poderia pensar também, já que o Marco Civil da Internet, ele já deixa claro para a gente que as empresas podem utilizar esses dados se tomados os devidos cuidados ali e tal, seguindo certas regras, as empresas podem usar esses dados nossos. Então, o que a gente poderia sugerir? Uma maior clareza de como esses dados vão ser usados, de como essas informações elas deveriam ser utilizadas pelas empresas, inclusive pela linguagem, porque quando a gente vai acessar um site, né, que tem aquele termo lá de uso e tal, que você aceita ou não, nem sempre essa informação está tão clara assim.
que é uma possibilidade que a gente poderia abordar. Enfim, existem outras diversas. Eu convido você a acessar o nosso texto de análise no site do Cromos. Eu convido você a analisar as questões também, analisar os outros textos sobre a redação e analisar e ver o que você fez e comparar. Tomara que você tenha tido um ótimo desempenho na redação. Eu estou aqui torcendo por você. E vamos ver, né, gente? Confio em vocês e até a próxima. Um abraço a todos.